Torcida do Palmeiras pede goleiro, olha só, e é ex-rival. Rapaziada, a gente não pode esquecer que pode rolar um Barcelona versus Palmeiras, isso é loucura. Tudo o que aconteceu na partida de ontem e o que o Abel falou de Rafael Veiga e Giai. Rapaz, carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença. Não esquece do seu like. Se chegou aqui, rapaziada, curtiu pelo celular, aperta o botão hypar, porque dá uma moral, é de graça e ajuda aqui o canal. E os planos de membros estão atualizados. Bora, vamos começar aqui os nossos assuntos, rapaziada. Queria começar já falando aqui da partida do Palmeiras. Eu acho que não tem como a gente começar diferente, colocar em campo tudo que o Palmeiras apresentou. Eu falei um pouco ontem no pós-jogo, quem quiser ver melhor sobre isso, volta um vídeo. E eu deixei bem explicadinho, mas no geral, dando uma pincelada aqui bem rápido, um resumão, porque tem muito assunto hoje. O Palmeiras ele não fez uma partida lendária, uma partida que deu um show, foi longe disso, mas fez uma partida eficiente. A gente viu o Vasco jogando praticamente o jogo da vida. Ah, mas o Vasco tá sem o Verratti, tá sem ali o Coutinho. Sim, e por isso que o Vasco jogou melhor. Porque ele conseguiu apresentar aí uma intensidade. O que não apresentaria com o Verratti e com o Coutinho. Pelo menos é isso que eu vi. Enfim, o Vasco conseguiu fazer uma boa partida. Igualou correria com o Palmeiras, igualou força. Mas falta ali, né, a técnica e um pouco de tática dos jogadores. Isso daí a gente viu no gol do Palmeiras, onde o Verdão subiu a marcação e trabalhou em cima dos erros, que foi uma coisa que o Abel falou lá atrás. Trabalhar em cima dos erros, trabalhar em cima de passes errados é onde sai mais gol hoje. E novamente aconteceu. O que o Abel falou, saiu o gol do Palmeiras. Cara, show de bola e é isso que eu espero desse time. Eu acho que não tem como a gente deixar de falar sobre o Giai. Belíssima partida, além do gol que ele tirou, eu vejo que ele ainda precisa melhorar em questão de atacar, mas ele defende muito bem. Ele tirou o gol, ele marcou muito bem, ajudou novamente o Palmeiras, assim como naquele jogo ali do Internacional, que ele jogou muita bola. Gostei muito do Giai. Preciso falar também do Alan, rapaziada. Entrou muito bem, entrou, cara, com habilidade, mostrando que pode cair pela direita, ajudar o time do Palmeiras. Sei não esse menino, hein? Sei não. Abel arrumar outra função para ele, sem ser ali do meio campo, ele vai jogar bem. E lembrando que o Verdão vai renovar o seu contrato, estender, né? Melhor ainda dizer assim, estender o seu contrato. E lá na frente a gente vai poder ter realmente um cara com qualidade, com valorizado, contrato até 2029, hoje até 2027. Eu trouxe essa semana para vocês. Agora, rapaziada, eu quero trazer aqui o Abel, ele falando um pouco, né, sobre a partida, e eu queria destacar aqui, ele falando sobre um pouco sobre a torcida, sobre esses assuntos. Bora? O clube acredita nele muito, foi uma contratação, Isso aqui é do Giai, tá? E aqui o Abel, ele explana o porquê que ele insistiu no jogador. E a gente sabe, né, gente? Vamos, a gente sabe, no fundo a gente sabe. Ele insistiu no Giai porque ele não teve opção. É claro, as estrelas, a lua, tudo virou pro Marcos Rocha e o Mike se lesionarem e o Verdão poder apresentar aí uma qualidade com o Giai. Depois de muita insistência, o Giai parece que subiu a montanha dele, a pedra dele e conseguiu entregar um bom futebol. Dizer, não foi minha, foi da Presidente. Disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte. Vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Vitor Roque. Foi com o Giai. Vocês estão a ver o Giai, mas Bora. é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora e às vezes o treinador... Eu também me coloco um pouco nisso, principalmente do Vitor Roque, né? Que eu andei falando essa semana. Mas o Vitor Roque, gente, eu falei porque devido ser a maior contratação do futebol brasileiro, a qualidade que ele tem, o cara bater 12 jogos sem jogar bola, né, sem conseguir marcar um gol,
Por mais que ele entregue taticamente, eu acho que ele ainda estava devendo, mas saiu o gol dele. E a gente não... Você vê, eu não chamo ele de bagre, eu não esculacho ele. O que eu digo é uma crítica, tá faltando, ele tá precisando entregar mais. Essa é a diferença. Eu também. E ir buscar outros treinadores, não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está tudo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. Portanto, ficamos felizes por ele, e ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras. É isso aqui eu concordo plenamente, dou total apoio aí o que o Abel falou. E aqui eu queria trazer isso aqui, rapaziada, porque vai ser, não tem jeito, a gente vai entrar nesse assunto sobre o Rafael Veiga, que não estava vindo bem, mas que, cara, Rafael Veiga ele não tem 30 anos, ele tem qualidade. E o Abel falou sobre isso. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte, o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Eu concordo, tanto que a gente passou o ano passado inteiro, né, quase ali até o meio do ano, fim do ano, virando ali o último trimestre, que o Veiga caiu de desempenho, mas até o último trimestre a gente falava que o Veiga era o cara que mais tinha gol no campeonato brasileiro, era o meia que mais tinha gol no mundo. A gente também tem que lembrar disso, né? Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início foi duro para ele. Eu vi gente a queimar, eu quando cheguei aqui vi gente a queimar a camisola dele. Camiseta. Sim. Queimar. Quando eu cheguei, a novembro de 2020, em 21 ou 22 ele foi à seleção, meia dúzia de vezes. O ano passado, ou há 2 anos, era o jogador, o meia com mais golos no mundo. E como eu disse, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. E não há problema nenhum eu o Veiga ficar no banco e ficar de fora e quando jogar nos voltar a ajudar. Como eu te disse, fazer o que ele fez nos últimos 4, 5 anos, diga-me um jogador, que tenha conseguido estar aqui no Brasil ao nível do rendimento e da performance, assistências e golos, como ele nos últimos 4 anos. Não tem, não vai encontrar desafios a isso, digam-me. Portanto, o futebol não dá tréguas. E talvez esta paragem tenha sido boa para ele. Imaginem um treinador como eu, a sorte que é de poder ter o Veiga no banco. A sorte que eu tenho de poder ter o Veiga no banco. Portanto, ele ajuda de muitas maneiras. Ele é um capitão invisível. Eu já lhe meti a braçadeira 2 ou 3 vezes. Talvez ele seja dos jogadores dentro do clube, e eu acho que o Lopes já falou nisso, vocês já viram o Lopes, que mais ajuda aos nossos jogadores a entenderem o que é o Palmeiras, o que é a torcida do Palmeiras. Isso é muito importante. A exigência do Palmeiras, o ser profissional. Talvez dos jogadores que mais ajuda todos os outros jogadores mais novos à integração, à adaptação dos que chegam. Talvez ele seja o jogador que mais ajuda os outros em prol daquilo que é os objetivos coletivos do Palmeiras. E eu, particularmente, valorizo muito isso e por isso é que nunca o deixamos sair, mesmo vindo ofertas de fora e mesmo ele dizendo, mas eu estou aqui no banco. Mesmo estando no banco, o clube reconhece toda esse trabalho que é invisível. E já para não falar como jogador, porque eu não vou falar, vocês conhecem-no tão bem como eu, e nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a estar sempre a top, porque ninguém consegue estar sempre a dar a nota 10. E nós, como eu disse ao teu colega, às vezes temos que nos permitir, e é permitido o jogador passar momentos em que as coisas não estão a sair, e nós, como comissão e clube, ajudá-lo naquilo que for preciso, para que o mais rápido possível ele volte àquilo que ele sempre foi e vai ser e nos vai ajudar seguramente. É isso, rapaziada. Eu acho que o que o Abel fala faz muito sentido, principalmente nessa parte aí, né, que a gente tá de fora. Quando a gente tá de fora, né, eu acho que a nossa cobrança, ela acaba sendo um pouco diferente. O cara que tá lá dentro, ele consegue entender o que funciona com o jogador, ele tá em baixa, tal. E a gente também, acho que às vezes a gente tem que entender que o cara tá em baixa, não é porque ele tá em baixa, ele é um imprestável.
o futebol dele ali acabou, sumiu. É um caso muito diferente, como por exemplo do Dudu, que é um jogador que passou por lesão, um ano fora, né? Tem tudo isso, mas eu confio muito que o Veiga possa ainda apresentar um bom futebol e ajudar a SEP. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Meu povo, olha que informação legal. A SP Tours, empresa ligada à Prefeitura de São Paulo, iniciou conversas para trazer o Barcelona à capital em 2026 e 2028. Durante a pré-temporada, a proposta inclui amistosos contra o Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Cara, adorei. Adorei, adorei. Já pensou 26 e 28 a gente ter o Barcelona jogando contra o Palmeiras, jogando aí algumas partidas? Acho que seria muito legal. Torcer para não ser igual o Santos, né, que foi 8. Lá em 2013. Rapaziada, você é louco, na venda do Neymar. Então a gente pode ter aí o Barcelona, cara, enfrentando o Palmeiras, e isso daí é muito bom, não tem teste de ferro melhor que esse, né? O Barcelona é gigante. Pra gente fechar aqui com o mercado da bola, a torcida do Palmeiras confia que, olha, Carlos Miguel, se chegar no Verdão, seria uma boa. Pra quem não sabe, o Carlos Miguel, ex-Corinthians, que abandonou os caras, literalmente, está no Nottingham Forest, hoje ele está custando 4 milhões de euros, talvez um pouquinho mais. Goleiro de 26 anos, com passagens também pela equipe do Inter, tá? E é o seguinte, com o Lomba, a possível saída do Lomba no final do ano, sondagens também do Fluminense em cima do Lomba, e já o Everton, né? A gente vê que tem altos e baixos. A torcida do Palmeiras sabe que o Palmeiras está procurando um goleiro, né, para talvez ser reserva, um goleiro para talvez assumir essa titularidade com o tempo. O Palmeiras foi atrás do Gabriel Grando, mas mesmo assim, né, a gente vê um Carlos Miguel que foi para fora, jogou bem, mas o Gabriel Grando é reserva do Grêmio. O Grêmio pretende não vender o jogador, está segurando isso, essa negociação. Mas eu pergunto para vocês aceitariam o Carlos Miguel no Palmeiras? Até porque ele já cantou, né? Uma musiquinha aí que a torcida tem raiva de Mundial. Semana passada ele publicou algumas coisas sobre o Corinthians, homenageando também. E aí, qual a sua opinião? Comenta aqui. Você acha que seria uma boa? Eu não sei, cara. Tanto goleiro no mundo vai atrás do justo cara do rival, a não ser que seja aquela chance de mercado, sabe? Oportunidade que resolva toda a vida do Palmeiras. Aí eu acho que seria diferente. Caso contrário, eu não arriscaria. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!